Alô, Jacobina, pedaço do coração do Brasil. Aqui estão os teus amantes, Valmor Liberato, Pedro José Neto e ele, o comentarista Bola Pra Frente, Vlamir Figueiredo Mendes, que vamos apresentar mais um Mesa Redonda Esportiva no www.miltonvideo.com.br. Muito assunto para nós conversarmos aqui. Temos a presença do gerente de futebol Toninho Moreira. Esse é o cara, meu amigo. Jacobina jogou aqui no dia 1º de maio contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, onde acabou vencendo pelo placar de 2-1, um jogo bastante disputado, tumultuado, onde tivemos expulsões por parte da equipe do Atlético de Alagoinhas. Também jogador de Jacobina ao final foi expulso, e aí partimos para jogar na cidade de São Francisco do Conde contra a equipe do Ipiranga. Era vencer e hoje estaríamos numa boa, mas futebol pega peças, né? Nosso time nessas duas últimas rodadas não se teve bem e acabamos empatando com o Ipiranga em 0-0, deixando a massa da torcida do Jegue da Chapada triste, porque aí passou a depender também de resultados alheios, já que o time do Flamengo de Guanambi pegou uma vaca morta, né? Uma galinha morta, né? E aplicou 6-0, o tal do Ipitanga, né? Só fez festa para os times alheios, assim como fez também nessa quarta-feira contra a equipe de Ilhéus, o Colo-Colo, e ele que foi goleado, o time de Ipitanga, dentro de casa pelo placar de 5-0. Aí aparece ele, meu amigo, o Toninho Moreira, que não é bobo, não é nada, macaco velho no futebol, sabe de tudo, sabe onde as cobras dormem, e procurou verificar situações de cada equipe que estavam ali disputando pau a pau a classificação para a primeira divisão. Foi na equipe do Atlético, no Flamengo de Guanambi, não encontrou nada, mas não esmureceu, começou a entrar lá pelo site da CBF, ele vai contar a história para a gente aqui direitinho, vai esmiuçar tudo aqui, e lá descobriu a irregularidade do jogador do Colo-Colo, o cabeça de área, não é zagueiro ele, né, pai? Não é cabeça de área não. Jesus Correia, José de Jesus, mas não é José de Jesus, do árbitro aqui de Jacobina não, viu, Pardal? Ele atuou pelo Campeonato Baiano da Primeira Divisão pela equipe do Feirense, e na sua última partida contra o Juazeirense, o José de Jesus Correia, o Correia, como é mais conhecido, acabou sendo expulso no banco de reserva. O Toninho descobriu, e aí Toninho pegou a primeira súmula após a expulsão desse atleta, já que ele estava vinculado, ele também descobriu lá no site da CBF, a equipe do Colo-Colo. E no primeiro jogo, o Toninho jogou titular com a camisa de número 4 contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, partida essa vencida pelo time de Ilhéus por 2-0. Aí nós fomos olhar, Toninho, as outras súmulas. Ele jogou todos os jogos, não cumpriu a suspensão automática. E aí vem o time do Jacobina e entra com a representação. Aí o nego diz, é tapetão. Tapetão como? Se você tem um direito seu, que pode correr atrás se estiver sendo prejuízo, você tem que correr atrás, você está usando a lei diz isso. E o Toninho encaminhou diretamente para o presidente de honra do Jacobina Esporte Clube, o senhor Manassés, e de lá já acionou advogados, e Jacobina entrou com representação junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, na promotoria, né, primeiro da entrada, e aí vamos ver o que é que vai acontecer, o que se pode acontecer. O artigo 171, em seu parágrafo 1º do CBJD, foi o que o time do Colo-Colo infringiu, e agora vamos esperar o desenrolar dessas coisas todas. Conosco hoje aqui também o Neguinho, ele que é desportista jacobinense, torcedor número 1 do Jegue da Chapada, veio aqui também para falar do esporte amador aqui de Jacobina. O professor Pardal, como eu já disse, e o Toninho Moreira vão estar aqui batendo esse papo conosco. Buscamos informações em sites, temos aqui o que foi publicado no Se Liga Bocão, na redação dos Galácticos Online. Temos também aqui o que diz o pessoal lá de Ilhéus, né? Eles dizem que lá não vai ter nada. Colo-Colo goleou e garante retorno à Série A. Para ele, Colo-Colo já está na Série A e esse problema não aconteceu do Jacobina ter entrado com isso, dele ter botado um jogo irregular. Então ele é poderoso, pode infringir
as leis do futebol e não vai ter nada. Mas estamos vivendo num país onde a impunidade gera, aí a gente fica com a pulga atrás da orelha em certas coisas. Um grande abraço aqui para o Adailson Santos Costa, jogador do Botafogo, que está sintonizado lá em Feira de Santana, aqui em www.miltonvideo.com.br. Já no Facebook Futebol Baiano, notícias aqui tá que o Colo-Colo escalou o jogador irregular e pode perder até 6 pontos. Que muito me deixou contrariado foi ouvir uma certa emissora de rádio, não vou nem divulgar o nome dessa emissora aqui, que não merece ser divulgada aqui, onde o pessoal da imprensa lá, pessoa bastante conhecida, onde a gente tinha, pai até do ex-jogador, ex-jogador ainda de futebol, vestiu a camisa literalmente do Colo-Colo, estraçalhou Jacobina e falou o que disse e que não disse. Apenas um dos apresentadores que não, se o time errou, se foi comprovado o erro, ele tem que pagar pelo erro. E aí nós não temos culpa que o time do Colo-Colo errou. Nós não mandamos o Colo-Colo errar. Ele errou por as suas próprias mãos. Colo-Colo que passou dificuldade, onde teve que fazer na cidade um caça-nico, não, para conseguir dinheiro para pagar o salário dos jogadores. Estavam com 2 meses e poucos atrasados, precisavam arrecadar 25 mil reais, arrecadaram 15 mil reais, estava faltando ainda 10 mil reais, e os locutores da emissora local, um deu 1.000 reais, outro deu 500, aí começou aí uma nova tentativa de arrecadar o dinheiro para ser pago, né, a equipe do time do Colo-Colo. Quem está chegando aqui também, o desportista, ex-atleta mão de quiabo, Guionaldo, né? Que daqui a pouco também vai estar batendo um papo. Vamos aqui de primeiro aqui, o boa noite de Vlamir Figueiredo Mendes. Tá? Daqui a pouco começarmos a sabatina aqui no Mesa Redonda Esportiva de miltonsvideo.com.br. Boa noite, Vlamir. Boa noite, Valmor. Boa noite, amigos aqui, todos presentes. Amigos do Mesa Redonda. Estamos aqui para a gente poder falar sobre esse grande imbróglio, essa grande polêmica que foi criada durante a semana. E diga-se passagem muito boa, porque isso dá uma certa tranquilidade a todos os jogadores, ao Salles, para poder treinar lá tranquilamente, sem ninguém ficar perturbando, ninguém ficar duvidando da capacidade que, se Deus quiser, nós vamos ter de conseguir o acesso 2 vezes. Uma que vai ser fora de campo através desse erro, problema do Colo-Colo que fez essa gafe, eu posso assim dizer, e dizer que nós estamos lidando com futebol profissional, não é futebol amador. Futebol amador, já não se cabe isso. A gente vê aqui no futebol nosso amador, do Campeonato Jacobinense, que um erro grotesco desse, uma coisa desse tipo não pode se acontecer nem em futebol de várzea. Então a gente tem plena consciência, sabe da idoneidade do tribunal, da federação, do Edinaldo Rodrigues, e ele vai assim caminhar e vai fazer com que o que seja certo, o que esteja no regulamento, e é isso que o torcedor jacobinense, é isso que nós desportistas queremos. Queremos que a resolução seja a solução correta. E a solução correta, a gente que não é advogado, não é nada, mas já dá um veredito final, que é, sem dúvidas, o acesso do Jacobina e uma punição por parte da equipe do Colo-Colo. Ou seja, com 6 pontos. Se Jacobina empatar ou vir a ganhar do jeito que é, certamente estará na primeira divisão do Campeonato Baiano. O boa noite inicial de Pedro José Neto, o Pardal. Boa noite, meu amor, boa noite, Milton, a todos aqui do Mesa Redonda. E falando, o que acontece com Toninho, o caso do Toninho, né? Ele é o gerente de futebol. Que pouco aparece. É como se fosse aquele prefeito que faz as obras subterrâneas, não aparece, mesmo estando bem feito. Mas é para que isso serve o gerente. O gerente de futebol é para olhar essas coisas, é para andar na federação, ele não se apresenta em nada. Quase você não vê falar de gerente de futebol. Mas é para isso. Competência pura, chegou e provou ao pessoal para que é que serve o gerente, é o Toninho aqui, hein, Toninho? Para que isso é que serve, né, velho? Aparece. E ele está aqui, presente aqui, para explicar que já que foi ele o descobridor dessa situação que aconteceu. E mais uma vez aqui, né, Toninho? Presente aqui para brilhantar nosso Mesa Redonda.
Vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Primeiro, o Toninho Moreira, ele que é o gerente de futebol do Jacobina Esporte Clube, o homem que descobriu a falcatrua do Colo-Colo. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos os espectadores. É um prazer estar aqui novamente no Mesa Redonda. Estou à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento que seja necessário. Como aqui nós temos de tudo, Toninho. Nós temos você, que é o cara, temos os nossos comentaristas aqui, temos também um torcedor que é interessado também nessa disputa aí do Jacobina, subida à primeira divisão do Campeonato Baiano 2015. Boa noite, Neguinho, rapaz, aquele nome lá é muito desconhecido, rapaz. Boa noite. Boa noite, Palmor, boa noite a todos. É um prazer estar participando do programa de vocês e estamos aí para torcer firme e forte pelo Jague da Chapada. Também aqui conosco o empresário, patrocinador também aqui do nosso programa, ex-mão de quiabo, Guionaldo Oliveira. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os espectadores aqui do Mesa Redonda. Para a gente é um privilégio enorme estar presente aqui e dizer que parabéns e que seja divulgado mais esse programa para que a sociedade, de modo geral, possa participar efetivamente. E você, Valmir, agradecer a você também pelo convite, a pessoa jornalista diferenciado aí, né, prata da casa, vem fazendo a diferença no Rádio Jacobinense e no meio de comunicação via internet. Vlamir, né, amigo da gente, Pardal, nosso amigo Toninho, Neguinho. Pra gente é um privilégio enorme estar presente aqui, Milton. Agradecer a você também pelo convite, né, e dizer que a gente está à disposição para qualquer pergunta. Vamos começar com o que está pegando fogo, Toninho. Você vai ser o primeiro questionado. O Jacobina entrou com a representação junto à Federação Baiana de Futebol, mais precisamente na Secretaria do Tribunal de Justiça Desportiva, com o doutor João Daniel, representando o time de Jacobina. Jacobina apresentou provas contundentes, como cópia de súmulas do atleta quando foi expulso, inclusive com o relatório, o juiz relatando a sua expulsão, e também a cópia da súmula em que comprova que o atleta atuou na primeira partida subsequente do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. O nosso Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, ele é claro, né? Ele diz aqui em seu parágrafo 1º do artigo 171, que quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração, ou desde que requerido pelo punido e a critério do presidente do órgão judicante, na forma da medida do interesse social. Nesse caso, não houve cumprimento, já que o Correia entrou em campo logo na primeira partida da segunda. Para irregularidade como essa, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, determina a perda dos pontos conquistados na partida. No caso, o Colo-Colo perde os 3, já que venceu o Carcará, que é o time do Atlético de Alagoinhas, por 2-0, somado a 3 pontos, que totaliza 6, por incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. O artigo 214. O time ilhéense hoje soma 20 pontos e com a perda desses 6 pontos ele vai para 14 pontos. Só pode chegar a 17 pontos que o Jacobina já tem. Esse mesmo problema aconteceu no Campeonato Brasileiro deste ano com o lateral esquerdo do Flamengo, o André Santos, que ele foi expulso pela Copa do Brasil, não cumpriu na Copa do Brasil a suspensão. No primeiro jogo do Flamengo da Copa do Campeonato Brasileiro, ele jogou. E por isso o Flamengo empatou, inclusive, essa partida, perdeu 1 ponto do empate e perdeu mais 3 pontos de punição. O mesmo deverá acontecer, que já é jurisprudência, inclusive, deverá acontecer com o time do Colo-Colo. Mas antes de você falar sobre o que deverá acontecer, como o Toninho chegou lá para descobrir essas irregularidades. Só para apimentar mais um pouco, e a gente tem notícias que o Flamengo também entrou também, Tony, com algum recurso? Olha, a princípio, nós sabemos que o presidente do Flamengo esteve na federação na terça-feira, mas não temos informações de que ele tenha entrado com recurso.
Até porque eu acho que nesse momento ele está aguardando o que acontece. Caso ele precise, já existe um processo, ele poderia entrar como terceiro interessado e participar do julgamento. Mas esperamos até conseguir a classificação dentro do campo no domingo, porque o julgamento só deverá ocorrer a partir da próxima semana e com certeza será antes de ser definida as finais do campeonato. Não haverá jogo antes do processo terminar e ser julgado. Como o Toninho chegou a essa condição de descobrir, diz que o Toninho comemorou na hora que descobriu, parecendo que era um gol, que acordou todo mundo na casa, que foi um alvoroço, que parecia que o Toninho tinha marcado um golaço de placa. Como é que foi que o Toninho chegou até essas súmulas que diz que mostrou a irregularidade do time do Colo-Colo? O primeiro foi averiguar o Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo foi averiguar, até porque eu sabia que o lateral direito do Flamengo, Maicon, tinha sido expulso jogando pelo Camaçari no Campeonato da Segunda Divisão do ano passado. E aí entrei também no site do TJD e que não houve nenhum julgamento. Que podia acontecer de ter sido julgado depois do campeonato, ter pego alguma suspensão e não ter cumprido. Olhei todos do Flamengo, não tinha ninguém em situação irregular. Aí fui verificar o do Colo-Colo. Olhei a súmula do jogo Colo-Colo com o Atlético. E a maioria dos jogadores do Colo-Colo são do Feirense. Quase todos eles jogaram no Feirense. Tendo a relação de todos eles, eu parti para a súmula de Feirense e Juazeirense. E que é quando eu vou olhar nas penalidades, vi lá que o Correia tinha sido expulso. E com aquilo, ele teria que cumprir automática, que não cumpriu. E nós teríamos já a situação da garantia de que ele perderia os 6 pontos. E aquilo realmente aí eu vibrei bastante, porque não foi um golaço, mas valeu como 2 partidas, como 2 vitórias. Então aquilo para mim naquela hora foi realmente uma satisfação muito grande, porque dá muito trabalho para você conseguir isso. Toninho, agora a entrada do processo foi dado, quais os trâmites até que esse processo seja julgado? O primeiro passo é quando dá entrada na Secretaria do Tribunal, aí há o sorteio para ver o procurador que vai receber o processo, que já deve estar até na mão do procurador, e ele vai analisar o que foi arguído, deve pedir à federação as 2 súmulas para confirmar com o que foi apresentado, faz a denúncia, esse processo volta para a secretaria para ser sorteada a comissão que vai julgar. A primeira comissão, né? A comissão pode ser a primeira, a segunda, a terceira, qual delas vai ser no sorteio. Aí marca-se a data e, como é um caso de extrema urgência, porque depende até da continuidade do campeonato, nós acreditamos que já na próxima semana ele possa estar sendo julgado. Vamos supor que Jacobina ganha aqui domingo, mas não ganha com o saldo de gol necessário para não depender deste processo, e aí a federação marca a data para o jogo entre as equipes de Colo-Colo e Flamengo-Guanambi. O que o Jacobina pode fazer para suspender essas partidas, que ela não possa vir acontecer até o julgamento da questão? Esse caso já está com o doutor João Daniel, mas com certeza será uma medida cautelar pedindo que não possa ser programado nenhuma partida enquanto não tiver sido resolvido esse problema, no que a federação ficaria sem condições de programar o jogo. E aí, com isso, vai ter que dar uma decisão, porque esse jogo, se eu não me engano, tem transmissão da televisão. Então isso deve ter alguma coisa relacionada à verba de televisão. Então tem que dar um seguimento muito rápido para que isso aconteça, não, Toninho? É por isso mesmo que nós acreditamos que já vai ser na próxima semana. Porque na hora que existir, se acontecer de ter que entrar com a medida cautelar, vai atrasar o campeonato com certeza, vai prejudicar essa programação de televisão, mas nós temos que lutar com... A televisão transmite os 2 jogos? Olha, o ano passado, a televisão transmitiu as 2 partidas, foi uma em Alagoinhas e uma em Salvador. Eu não sei se ela vai ter esse interesse de ir para lugar mais longe, como Guanambi, por exemplo, o jogo foi em Guanambi. Se ela teria condições de ir lá de Guanambi mesmo, ela ter alguma emissora afiliada dela para transmitir direto. Aí eu não posso dizer exatamente, mas
deve acontecer. Teoricamente, o jogo de Guanambi deverá ser o que vai ser transmitido, porque será o último jogo, teoricamente, né? Jacobina não alcançar o saldo, o Flamengo seja o primeiro, digamos assim, então esse jogo certamente seria transmitido. No caso do Colo-Colo, não. Aí ficaria para Ilhéus, porque o Colo-Colo detém um maior saldo de gols e pontos do que a equipe do Flamengo. Hoje a tendência é maior que seja isso mesmo. Eu tenho certeza que será Jacobina e Flamengo. E tomara que seja nessa ordem mesmo, Jacobina e Flamengo. E aí pode ser que a final seja aqui. Como aqui já é mais perto de Salvador, eu acho que teria mais facilidade da televisão vir até aqui. Além da moção da questão do público. O maior público da Bahia hoje, só perdendo para a Bahia Vitória, é Jacobina. Exatamente. Isso aí eu acho que é um interesse para qualquer emissora, para conseguir mais patrocinadores, mostrar que tem muita gente assistindo aquela partida. Toninho, os sites de notícias lá de Ilhéus não acha que não vai acontecer nada, que o time do Colo-Colo já está classificado, inclusive publicado hoje que o Colo-Colo goleou o time do Ipitanga e já está o repórter Paulo César Coutinho, já colocou que o time goleou, já está classificado na Série A do Campeonato Baiano da segunda divisão, da primeira divisão. Ele diz que não existe esse negócio desse processo, que os dirigentes do Colo-Colo garantem que está tudo ok. Baseado em quê? Os dirigentes do Colo-Colo podem dizer que está tudo ok, Tony? Você já viu alguém cometer um crime e confessar que foi ele que cometeu? Ele vai ser julgado negando, dizendo que é inocente. Já procuraram até descobrir uma RDI da CBF, se eu não me engano, 2004, em que ela fala que o jogador expulso, ou que tiver o terceiro cartão amarelo, tem que cumprir a suspensão automática dentro da competição. Só que essa RDI é para disputa interna, faz parte do regulamento do campeonato. É o que diz que o jogador com 3 cartões tem que cumprir automática, porque isso é de acordo com cada competição. Então você vê que a Copa do Mundo são 2 cartões que cumprem automática. Então aí é para determinar, é uma resolução de diretoria dentro das competições. Mas no caso de um jogador irregular, o que vale é o CBJD. Até porque ele é depois dessa resolução. Ele é de 2009. 2009. Então o que eles estão procurando é quando nasceu uma girafa em um zoológico, eles provarem que o pai é um elefante. Você foi cirúrgico. Ô, Toninho, antes eu quero mandar aqui um abraço aqui para o Nailton Gouveia, né, em Miguel Comum, sintonizado aqui no miltonvilho.com.br, o Duval Borges também aqui, sintonizado, e o Adail Santo Costa, que diz aqui, que acha que vai dar certo para Jacobina, que Jacobina vai se classificar. É uma cidade que merece, que sempre foi bem recebida e torce pelo time de Jacobina. Adail, que foi jogador da equipe do Astro, lá em Feira de Santana, jogou e joga aqui no time do Jacobina, no Botafogo, né? Do Jacobina, que é volante. Inclusive foi campeão comigo quando fui técnico em cima do Pardal. Eu tenho que lembrar sempre disso, rapaz. Porque Pardal não gosta de lembrar. Você já viu o time perder, Toninho? Um jogo de futebol por causa de uma caneleira, não? Um campeonato? Não, até hoje eu não vi realmente, não. Tá aqui a prova viva do crime, né, professor Vlamir? Vero. Eu já vi jogador receber o cartão amarelo por estar sem caneleira. Pois e ter que sair de campo para colocar a caneleira, mas perder... Até Guionaldo, que era torcedor do Catinga, vibrou com a vitória do Botafogo por causa da caneleira, rapaz, bem, Guionaldo. Vamos passar um microfone ali para Guionaldo ali, vou começar a botar Guionaldo para falar também. Ele que jogou aqui no Independente, jogou aqui também em bons times aqui em Jacobina, foi mando de quiabo, igual a mim, rapaz. Tomava cada peru, agora ele vai dizer que nunca tomou um peru, viu? Tem uma foto dele lá, velho, que parece um palito. Ele não sabe que eu tenho essa foto dele lá, mas eu tenho uma foto dele lá que tá parecendo um palitinho. Hoje ele tá igual a mim, ó, barrigudinho. Hein? Não, essa aí não botei no Face ainda não. Leonardo, como você tá vendo essa história toda aí do Jacobina aí, nessa confusão aí do Colo-Colo, que botou o José Corrêa, né? José de Jesus Corrêa para jogar, depois de ter sido expulso. Qual a esperança? O que é que você acha disso? O Jacobina tá aí com a faca e o queijo na mão, só falta a gente comer o queijinho aqui tranquilamente? Na verdade, Valmor, eu acho uma falha grandiosa dos dirigentes do Colo-Colo. Eu acho que para você jogar leal, com a equipe toda formada,
dentro da lei, você tem que botar jogadores que estejam realmente organizados. Organizados dentro de todas as normas, de todas as ligas, né, estaduais, municipais e federais. São leis que têm que ser obedecidas. Então, acho que os dirigentes cumpriram uma arbitrariedade ao colocar o jogador irregular. Eu acho que isso é uma falha grandiosa e não pensar que tem um concorrente que está do seu lado. Quando você coloca um jogador desse, com certeza os seus concorrentes estão de olho. E aqui é o Toninho, estou conhecendo agora, Toninho, parabéns pela você ter essa procurou, né? Enquanto todos estavam correndo, os jogos já tinham passado, você estava consultando, não é, algumas irregularidades. Eu acho que o dirigente de esporte tem que fazer isso. É um papel que fica lá atrás, escondido, mas que tem uma importância muito grande. Então, independente disso, eu acho que o Jacobina está fazendo um papel muito importante, representando a gente aqui na nossa região, que inclusive, né, é bom frisar, eu dei algumas entrevistas aqui, e eu dei um palpite um dia desse aí, eu fiz alguma entrevista aqui numa rádio, e me perguntaram o placar, e era Jacobina e Flamengo. Eu disse o seguinte, eu falo pela razão, não pela emoção. Eu estou acompanhando, não tive oportunidade ainda no estádio, mas estou acompanhando Belo Horizonte, onde eu ando, acompanhando via internet nosso time, e está de parabéns toda a diretoria pelo investimento e o trabalho sério que vem fazendo. E quando esse repórter me procurou, eu dei o placar de 1-1, Valmor. Por que eu dei o placar de 1-1? Porque eu estava acompanhando o Flamengo, que está fazendo uma boa campanha. Alguém quis dar 3-0, 4-0, então a gente que já jogou bola sabe que futebol tem várias novidades. E a novidade é o seguinte, Jacobina no embalo, o Flamengo vindo para aqui para ganhar, e o jogo, né, Jacobina deu 3-0. Que inclusive alguém questionou, Guionaldo não gosta da seleção. Pelo contrário, gosto tanto de futebol, já fui boleiro, hoje a gente está em outra esfera, e nós, quem sabe, as nossas empresas sabem disso, a colaboração que a gente participa ao dia a dia. No esporte, no geral, e dentro das possibilidades de nossas empresas. Então eu vejo assim, Toninho, voltando o assunto, e dizer que a gente fica muito feliz. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, que eu acho que o Jacobina, independente dos diretores que tem, com condição e altura de bancar o Jacobina financeiramente, deve também participar os empresários jacobinenses. Não é? Independente de colaboração ou não, pedir ideias, não é? E trazer para si, né, alguns empresários que gostam do futebol, e sem sombra de dúvida, a gente não ajuda o desenvolvimento só financeiramente, a gente ajuda também numa ideia. Então, fazer essa crítica aqui construtiva a vocês. Eu acho que o trabalho é viável, Jacobina precisa disso. Nossa região, eu falo sempre, eu acho que o atraso do futebol jacobinense só a mentalidade de alguns diretores. Então, se pensar para frente, pensar em harmonia e fazer um campeonato decente, combinando, cada um valorizando sua equipe, investindo sua equipe, com certeza nós teremos um campeonato municipal valorizado, não é? Com abertura de alguns jogadores profissionais, não é? E cada time que tiver a sua condição, contratar 3, 4, 5 jogadores para valorizar e trazer os nossos torcedores, como o Jacobino está fazendo. Houve um grande investimento, está aí o trabalho decente. No início teve uma interrogação, porque a coisa foi feita próximo de política, né, próximo de eleições, e o pessoal, diretores, queira ou não queira, são políticos, mas estão fazendo um trabalho diferenciado. Não é? Esperamos que continue com essa mentalidade esportiva. Então a gente valoriza muito isso. Não é? A gente já estava muito desgastado, o campeonato vem aí tutubiando para lá e para cá, não é? E aí você vê, né? Investiu, veio para a nossa praça, nós precisamos de estádios melhores, entendeu? Nossa região, acho que a infraestrutura deixa a desejar para o nosso time aí. Não é? Eu questiono sempre isso, porque a gente trabalha também com projetos, sabe disso, que um tapete que merece uma reformulação total, uma reforma total, drenagem excelente, botar uma grama adequada para a prática do futebol, que não existe aquele era capim de burro. Não é? Molha com água salobra e na verdade, não tem uma regularidade, isso prejudica a nossa seleção. Mas queremos aqui elogiar vocês de antemão, excelente trabalho, continue assim.
e procurar os nossos direitos. Errou, tem que ser punido. A lei é isso. E aqui eu mando um abraço aqui para nossos advogados, nossas empresas também, doutor João Daniel. Tenho certeza que ele deu uma resposta num programa aí. Ele disse o seguinte: nós não vamos ganhar no tapetão, nós vamos ganhar dentro da lei. Quem tiver certo terá o seu respaldo da lei. E eu acho, dando a minha opinião, acho que Jacobina tem que fazer o papel. Isso é uma coisa de bastidores, é uma coisa de diretores, de cartola, a parte jurídica. Não passar isso para a seleção, eu acho que... O Jacobina, né? A seleção que eu falo, nosso Jacobina, e dizer assim, que isso não passa para os jogadores. Os jogadores têm que fazer a parte deles. Nossa comissão lá ganhar de hoje. Vamos ganhar de 1-0, 2-0, 3 3-0, fazer a parte da nossa equipe. E deixar que os bastidores, a lei vai dar o direito, né, a quem tem direito. Eu acho que é por aí. O Jiquiero, viu, Toninho? Tem um Jacobina, quem é da mais tempo, eu era menino na época, mas a gente tem um Jiquiero atravessado. Jacobina fez a melhor campanha municipal em 1970. Tinha uma senhora seleção. Foi jogar lá em Jiquié. Chega lá, batizaram o suco de laranja da moçada. No primeiro tempo, o jogador andava dentro do campo aéreo. Perdemos de 5-0. Quando se descobriu que o suco botaram os jogadores para botar aquilo para fora, deram banho gelado no jogador, tiraram o goleiro, na época era Binho, botaram o João Brandão, que era aqui, e no segundo tempo o Jacobina ganhou de 1-0, quando os jogadores já estavam ativos, não tinha mais nada. Então o Jiquié está atravessado, eu quero 8-0, Toninho Oliveira, contra o Jiquié domingo, rapaz, aqui. Tem muito tempo que eu tô com isso atravessado na garganta, rapaz, hein, Dionaldo Oliveira? Em Jequié, que é a cidade natal do Salles. O que a gente ficou frisar aqui, ó, que eu vi também ouvindo aí, é que a cidade, né, que nossa equipe jogou lá, ultimamente, tratou nossa cidade menosprezando nossa cidade, não é? Eu acho que a cidade lá, Colo-Colo, é uma cidade grandiosa, como Jacobina também é. Lá representa o cacau, nós representamos aqui o ouro. Na verdade, a diferença só é a Gabriela. E mostrar o seguinte, Flamengo, nós temos que mostrar como nós estamos fazendo aí, nossos torcedores presentes em campo, mostrando que o jacobinense gosta do esporte e que nós vamos fazer a diferença domingo. Nós vamos ganhar sim, com diferença, sobrando em campo, mostrando competência, organização e esperar na arquibancada a decisão lá. Com certeza a Jacobina, Toninho, dizer a você, eu tenho certeza absoluta que Jacobina terá êxito nesse processo. Ô Valmor, eu queria aproveitar aqui o programa e eu acho que Guionaldo tocou em vários pontos ali importantes que eu queria aproveitar esse programa para deixar aqui registrado alguns pontos e até de enaltecer aqui Toninho, Manassés e Companhia Limitada. Mas a gente, como o Guionaldo ali dissertou, a gente queria contar um pouco a história do Jacobina. O Jacobina, que a gente tem que mandar aí um parabéns ao Aníbal Augusto, que está nos prestigiando, vendo o nosso programa lá, eu diria assim. O Jacobina começou com o Guto, com o Cabelinho, com os meninos, né? E aí levaram o Jacobina para a primeira divisão, mas aí por falta de estrutura, por falta de experiência, não houve êxito no projeto. Depois, alguns aficionados, a exemplo do Rafael, aí a gente vai colocar o Rafael em primeira mão, assim como o Sami e o próprio Edson Cabelinho, e alguns outros, do qual eu me incluo, no caso, todos nós desportistas, digamos assim, que fazemos parte até da diretoria, chegamos à conclusão que Jacobina precisava ter um time profissional. Como era que ia se fazer isso? Então ficou Rafael, Edson Gonçalves e Sami com essa bomba chiando na mão. Daí que veio a importância deles pensarem e o Rafael ter a felicidade de ter encontrado o Marcos Manassés, mostrado a ele o potencial de Jacobina, e o Manassés, que não é bobo nem nada, com a visão empresarial de investidor, conseguiu visualizar essa questão, e aí, tendo Jacobina já ingressado e tendo a sua vaga assegurada para disputar o Baiano da segunda divisão, o que é que acontece? Ele ingressou, viu a possibilidade e investiu no time. E aí, por diante, o Manassés trouxe uma equipe qualificada, não resta dúvida, está aí o Toninho, está o Cláudio, está o Otto, e por aí vai, e trouxe esse rapaz chamado Paulo Salles.
um grande entendedor de futebol, um cara que já subiu 2 times do Campeonato Baiano, né, o Mato de Deus e o Juazeirense, compôs um time mesmo durante o campeonato, mas de boas peças, de jogadores profissionais que tinham passado pelo Galícia, por o Feirense e que fizeram boas participações, aproveitou alguns jogadores aqui da casa e, além de tudo, montou uma grande comissão técnica com o Thiago, trouxe o Neto, que é conhecedor aqui do nosso futebol, o Fabrício, esse outro grande torcedor, que faz parte também da comissão também do Jacobina, e por aí vai. Então a gente, como jacobinense, eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho do presidente Rafael, de toda essa comissão que conseguiu achar seu Marcos Manassés. E o Manassés, como investidor, e ele não negou em nenhum momento essa questão que ele é um investidor. Ele não veio para Jacobina aqui porque é uma Jacobina, porque gosta de Jacobina. Não, ele a princípio veio para Jacobina para ganhar dinheiro, como um empresário. E assim está fazendo. Logicamente que aí ele conseguiu, e aí uma habilidade, Toninho e amigos aqui presentes, o Manassés tem uma habilidade com as pessoas. Ele conseguiu unir o povo, primeiro, ele conseguiu contornar a imprensa. Isso é um fator preponderante. Todo mundo da imprensa hoje fala bem do Marcos Manassés. E ele conseguiu também o agrado do público, porque ele trouxe, ele fez investimento, ele popularizou, ele fez propaganda, ele fez marketing e mostrou trabalho, mostrou resultados. Ou seja, a campanha do Jacobina hoje, amigos, a gente pode sim perder do Jequié. Por que não? O Jequié foi o time que empatou com o Colo-Colo dentro de casa. Não vamos esquecer isso. Então a gente viu muita gente subestimar as equipes que nós passamos e o Ipiranga davam como certa. Que a gente tinha ganhado o Ipiranga. Que é isso? O Ipiranga é um time profissional, um time que já foi campeão baiano, um time em que dizem a boca pequena que o Flamengo ofereceu incentivo para retirar ponto do Jacobina, entendeu? E aí a gente foi... Mala branca. A mala branca. E aí a gente tem que enaltecer também o trabalho do Paulo Salles. E eu digo a vocês, um cara coerente, um cara sério, um cara compromissado com o futebol, com a imprensa, com todos aqui nós de Jacobina e com a família. Esse cara a gente tem que reverenciar, Paulo Salles, assim como toda a sua comissão, o trabalho que o Thiago Santarém está fazendo, Thiago Santa Bárbara, está fazendo um trabalho primoroso, a dedicação de todos os jogadores, e aí a gente não vai querer que esses jogadores ganhem todas as partidas. Jacobina está prestes de fazer 100% dentro de casa. Então isso é o que foi delineado. E aí o que acontece? A gente tem que pensar que do outro lado também existem profissionais, que o Colo-Colo tem um mérito, que o Guanambi tem um mérito, Flamengo e Guanambi, e Jacobina pode sim não subir por conta que o pessoal também fez uma grande campanha. Colo-Colo fazendo 23 pontos e o Flamengo de Guanambi fazendo 20. Outra coisa, esses times já têm história. Nós estamos recomeçando nossa história. Não temos nenhuma pretensão, pretensão nós temos. Nós não temos nenhuma obrigação de subir hoje, porque o Flamengo já está há 2 anos lutando, o Colo-Colo já foi campeão, já participou, e a gente está começando, a gente está em um time de formação. E a gente espera e temos certeza que os jogadores de Jacobina, assim como a comissão, estão alheios a todos esses problemas, estão lá focados, pensando que nós vamos ganhar a vaga, classificando primeiramente em campo. Logicamente que a gente tem um dever e deve se classificar também fora de campo, porque nós não temos culpa que o Colo-Colo, uma grande equipe, volto a dizer que já foi campeão baiano, pecou na sua organização. O trabalho do Toninho nada mais é do que fazer com que essas minúcias sejam desvendadas e que o Jacobina ande em real situação, em situação boa. E isso foi feito, graças a Deus o Jacobina está apto a disputar todas as partidas, o Flamengo também conseguiu isso, e o Colo-Colo, por que o Colo-Colo não teria esse diferencial? Então a gente deixa aqui um abraço a vocês, a você, Toninho, ao Marco Manassés, a todos que estão fazendo esse time do Jacobina sentir orgulho da gente ir para o estádio, encher, ser maior a média. E aí a gente está dando a prova, Valmor, que a gente é o maior público, a maior renda e o ingresso até, eu diria, mais caro da Bahia. Só complementando ali, o Manassés também buscou o apoio do capitão Tadeu, né? Que vem dando uma grande força também para o Jacobina. O nosso querido Pedro Marinho, que está sintonizado aqui, disse que Jacobina vai dar 7-1 no Jequié.
Tá confiante o Pedro Marinho. E o Adailson Santos Costa disse que para Pardal não ficar chateado não com a perda do título de 2006 e que ele jogou também no Pirambu do Sergipe e no Fluminense de Feira de Santana. Vamos garantir o leitinho da criançada, o pão nosso de cada dia. Afinal, Newnet é a sua internet a cabo via rádio e banda larga de Jacobina e região. Milton Fotos Vídeo, especializado em filmagem e transmissões de eventos esportivos e sociais. O Reis das Tintas não tá mais. Ah, tá, rapaz. Reis das Tintas é sinônimo de qualidade. Ele é preço justo. Faça já uma visita na Praça 2 de Julho. A empresa de Granaldo, meu amigo, só compra tinta no Reis das Tintas, porque o preço lá, ó, é baratinho, é parceiro forte. Autoescola Jacobina, primeiro lugar em aprovação. O neguinho aprendeu lá, viu? No centro de formação que fica ali na rua Arthur Diniz Veloso, 112. A gráfica Editora Oxente, a gráfica mais rápida da cidade, no Shopping RCM, no calçadão de nossa cidade. Locar, a sua locadora e corretora de veículos de Jacobina. O Luciano está lá pronto para lhe atender. Telefone 7436213180. Se você quer comprar uma casa, quer locar, se você quer que a sua casa seja bem administrada, o seu imóvel bem administrado, procure a Imobiliária Paiaiá. Venda, aluga, compra, locação e administração de imóveis. Ali na rua Silvio Dias Pires, 70, primeiro andar. Telefone 3621-0655. Ponto Chique Temaqueria, onde você encontra a sua pizza no forno a lenha e aquele sorvete gostoso. É por isso que o Vlamir tá bem barrigudinho aqui, rapaz. Lá no Ponto Chique, pizzaria e sorveteria, que também é Ponto Chique Temaqueria, com a sua gostosa comida japonesa. Rua da Missão, 168. Vamos garantir aí o pãozinho da garotada, meu amigo Fagner.